Agora eu vou colocar meu chapeuzinho Paraná. Cadê o time da Proteste aí, ó? Time da Proteste. Agora é especial esse momento. É um momento que a gente vai fazer um painel do síndico de alta performance. Eu fiz questão aqui também de estar utilizando para que a gente esteja devidamente identificado. Vamos ter nosso último painel antes do nosso intervalo. Quero convidar ao nosso palco o gerente da agência Copacabana, Cláudio Afonso. Salva de palmas. Quero convidar também o gerente da área pessoal da Proteste, o Adalto Melo. Marcos Lacerda, que é o nosso gerente de comunicação. E o nosso gerente geral, Alfredo Melo. Está com vocês a palavra. Só falar aqui. Beleza. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Lacerda, sou gerente de comunicação da empresa. Nós estamos aqui nesse painel para bater um papo, né, sobre esse assunto aqui, que é síndico de alta performance. E só agradecer a presença aqui do Cláudio, né, do Adalto e do Alfredo, que são pessoas aqui que já estão com a gente há muito tempo e que dá para colaborar aí com a gente. E isso daqui é um bate-papo, né? E aí eu já queria conversar com vocês aqui. O que é o síndico de alta performance para vocês? Bom dia a todos. Agradecer a presença, muito feliz de estar aqui hoje. Olha, quando a gente fala de alta performance, é difícil responder com uma palavra, né, ou com uma frase, ou com uma ação. Alta performance a gente consegue com sucessivas ações, né? Então, você precisa desenvolver, ter hábitos, ter resiliência, ter consistência. E aí tem uma frase assim, eu acho que ajuda muito na alta performance, é a questão de você pensar assim, como é que eu resolvo as demandas do meu condomínio com agilidade, qualidade e com o melhor custo. Então, se isso for uma bússola para vocês, vocês vão estar o tempo todo pensando, eu estou em alta performance, ou seja, eu consigo. Então, eu acho que esse é um caminho, Marcos, e da gente pensar nisso, né? Independentemente de você olhar para a alta performance, que eu tenho certeza que o pessoal aqui vai falar um pouco mais, mas é pensar nessa forma. Olha, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é resolver o melhor as demandas do condomínio com agilidade, qualidade e com o melhor custo. Então, quando eu tomo as minhas decisões, eu estou olhando sempre para esse painel, né? Que isso ajuda muito. E você vê uma diferença de síndico há um tempo atrás, de síndicos da atualidade? Bom dia a todos. Sem dúvida, houve uma evolução muito grande na administração de condomínios. No passado, nós tínhamos uma administração menos complexa. Hoje em dia, com a quantidade de obrigações legais de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, faz com que o síndico precise sempre estar se atualizando, sempre se especializando, pois isso trará para ele muita tranquilidade e também mais eficácia em sua gestão. Fazendo uma comparação, né, com o passado, a gente lembra também que, com o crescimento do mercado imobiliário, as construções, os empreendimentos se tornaram maiores, o dia a dia no condomínio se tornou assim repleto de conflitos e de questões controversas, o que obriga mais uma vez o síndico a estar muito bem informado sobre o que dispõe os instrumentos normativos do condomínio, sejam eles convenção condominial, regulamento interno. Isso, além de trazer, vamos dizer assim, menos aborrecimento na gestão, vai trazer também resultados de evitar eventuais prejuízos em ações. E quando eu falo nessa questão dos conflitos e das questões controversas, isso envolve moradores,
funcionários do condomínio e terceiros, né, que são visitantes e outros fornecedores. Então, é muito importante, né, que o síndico sempre busque um suporte especializado, né? A gente sempre vai precisar de um especialista para tratar desses temas, né? Eu acho que um outro aspecto também muito importante, que não pode deixar de ser considerado, é a questão da cota condominial. No passado, a cota condominial ela não era impactante no orçamento pessoal dos condôminos. Hoje em dia, os custos são altos, né, em função até de todas essas obrigações legais que o condomínio passou a ter. E, com esse impacto, ficou mais difícil, né, você ter um orçamento que atenda a todas as necessidades financeiras do condomínio. Antigamente, até acho que era trimestral, não tinha isso que você ia falar? Do passado, né? No passado, eu falo do passado porque eu estou há um pouquinho mais de 40 anos aí no mercado imobiliário. Então, no passado nós tínhamos situações em que a arrecadação condominial se fazia até de forma trimestral. Por quê? Porque a gama de despesas não era tão importante, né? Então, você poderia acumular ali um valor e, curiosamente, chegávamos, após 3 meses, com saldo na conta do condomínio, né? Como seria bom isso hoje em dia? Não, e sempre existiu essa questão daqueles S's condominiais, né, que é a salubridade, sossego e segurança. Isso sempre existiu, só que havia uma informalidade, se permitia muita informalidade antigamente. A informalidade, você resolvia os problemas dentro da melhor maneira e com informalidade que hoje, principalmente na parte de pessoal, né, antigamente a gente falava assim, olha, sabe aquele funcionário, ele está de férias há 3 dias, espera aí, você nem me avisou, deixa eu acreditar o dinheiro na conta dele, vai. Hoje em dia você não consegue mais fazer isso, porque tem o E-Social, tem regra, tem prazo, tem tudo, quer dizer, essa informalidade que dava massa de manobra para nós jogarmos, ela vem diminuindo cada vez mais, então você tem que estar organizado, não é isso, Adalto? É verdade. Bom dia a todos, né? Bom dia, pessoal. E, de fato, com a questão da evolução do condomínio, porque, historicamente, né, antigamente você tinha condomínios pequenos, que muitas das vezes você tinha apenas um único empregado que você contratava para ser aquele zelador, que cuidava de receber os moradores, né, de fazer a limpeza básica das áreas comuns. E hoje, até com a evolução, né, com o dia a dia corrido de cada um de nós, condomínio se tornou basicamente um porto seguro para cada um de nós, onde você tem a dimensão de condomínios grandes, né, cada dia maiores, condomínios clubes, com N serviços, e que muitas das vezes você precisa ter hoje uma mão de obra até especializada para estar dentro daquele condomínio prestando serviço. Então, de fato, e com isso você eleva a questão que hoje é impensável você ter uma situação de que você conseguir emitir um carnê para você pagar um condomínio, porque você tem cada dia, né, a gente levanta todo dia na condição de síndico com aquela situação, né, o que me espera no dia de hoje? Porque você tem um universo de pessoas, cada um com as suas questões culturais, as suas questões de relação, e você precisa saber transitar em todas essas áreas. E isso, obviamente, impacta, de fato, no orçamento do condomínio, né, com essa gama de obrigações, porque o condomínio hoje, apesar de não ter essa condição de ser uma empresa, ela é gerida como se tal fosse, né, porque é um ente que transita aí em várias áreas, mas, na sua aplicação do dia a dia, ela é basicamente uma empresa. Então, o síndico hoje, fazendo uma reflexão, né, ou uma analogia, é basicamente cada um de vocês, o nome de síndico, você pode entender também como CEO de um empreendimento, porque, na verdade, é essa aplicação, né, no dia a dia de cada um de nós, como síndicos, né, de vocês, no caso, e a gente aqui dando esse apoio, para você fazer essa boa gestão do condomínio. Com a evolução, né, da sociedade e dessa questão toda que envolve o condomínio, a palavra de ordem é especialização, né? Nós precisamos, cada vez mais, como síndico, como os administradores, sermos especialistas no assunto. Então, tenho assim, o prazer de conviver com síndicos ao longo de toda essa trajetória profissional, e síndicos e síndicas, né, que estão aí repletas na plateia, né? A gente tem muitas síndicas aí, empoderadas, fazendo um bom trabalho. E, ao longo desse tempo todo, uma coisa muito interessante, conheci síndicos no passado, que convivem comigo até hoje, estão se especializando dia a dia.
Perfeito. Agora, Continuam se atualizando. Interessante. E aí, falando até de estatística, Marcos, aqui, o Alfredo falou dos síndicas e síndicos, né? Na nossa carteira, a gente está falando aí de quase 50% síndicas e 50% síndicos, ou seja, está bem dividido isso, e palmas para vocês aí que estão cada vez mais, e cada um no seu perfil, né, na sua característica de DNA, do que quer que seja, mas é fundamental. Eles falaram muito de especialista, eu vejo a questão de generalista também, sabe? Eu não sei, eu queria até... Só complementando essa questão aí dos especialistas, eu percebo que, de uma forma geral, os síndicos, né, buscam estarem sempre se atualizados, têm sempre essa preocupação com tecnologia e pessoas. Eu não sei se o Adalto concorda com esse ponto. Não, concordo sim. Inclusive, vou um pouquinho além. Eu acho que não só de tecnologia e pessoas, mas também de comunicação. Porque hoje, cada dia mais, a comunicação se torna importante no dia a dia do condomínio, né? E são questões, como você estava falando, da questão da evolução. Eu entendo o seguinte, que o síndico de alta performance hoje, ele precisa estar em constante evolução, né? Eu não vou me dar aqui o desfrute de cantar, porque eu não quero esvaziar a plenária, mas eu acho que a gente tem que ser, como dizia, né, aquela canção, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, acho que a gente tem que ter esse processo conosco. Profundo, hein? De eterna evolução. É interessante porque vocês estão falando em especialista, mas, às vezes, vem na minha mente é que o síndico precisaria entender um pouquinho de cada coisa, né? É como se ele fosse generalista. Aí dá um nó na minha cabeça, porque tem que saber um pouco de cada coisa, né? Tem que ser um generalista. Não sei. O que você acha? Olha só, eu acho que você está perguntando se o síndico deveria ser um generalista. É isso? Aí eu vou te dar aí 3 respostas. Sim, não e também. Calma, a gente chega lá. Sim, ele precisa ter um conhecimento básico de determinados assuntos para que ele possa saber como se cercar e aonde buscar os especialistas. Então, ele tem que ter um conhecimento básico. Tem determinados assuntos, como nós falamos aqui de questões jurídicas, para ser síndico, eu não preciso ser um advogado. Eu preciso ter uma noção do que eu posso, do que eu não posso, e saber que, se passou daqui, eu vou procurar um determinado especialista jurídico. E eu vou me resguardar, porque isso está no generalista, de não, diz na gíria, deixar brechas para que eu só embase mais o processo lá contra mim. Então, esse é um ponto. E sempre se cercar de quem? Do especialista. Então, você está ali cercado. Agora, eu acho que existe uma coisa que é fundamental, que são os pilares, sabe, Alfredo? Eu acho que existem pilares, porque não adianta, a preocupação com o generalista é ele abrir muito o espectro dele e olhar para tudo. Não, eu conheço de tudo, eu faço tudo. Calma. Eu acho que, na alta performance, pega foco. Foco é a palavra. Então, foco. Então, se fosse falar de foco, o que você acha que deveria focar, Alfredo, assim? Imagino que pessoas, finanças e manutenção. Pessoas, finanças e manutenção. Tá. Só isso, Adalto? Não, eu entendo que a comunicação também faz parte disso tudo. É um quarto pilar que sustenta toda a engrenagem do condomínio. Porque, sem a comunicação, você não consegue, digamos o seguinte, você tem um problema de falta de água, você vai fechar a coluna A para fazer um pequeno reparo. Se não houver uma comunicação prévia, como é que fica a dona Maria lá lavando a roupa dela, né, e falta água e queima a máquina de lavar dela? É um problema para o condomínio. Aí vamos adiante até. Quando você chega, o exemplo que você deu de comunicação, eu também concordo, acho que 4. Agora, se você tiver 20 pilares, perdeu o foco, concorda? Então, cuidado, foco. Porque aí você pode ser um generalista nível médio nesse foco, que eu conheço bem de finanças, porque tudo começa ou acaba em grana, desculpa. Comunicação, que o Adalto falou agora. Eu vou botar no elevador que vai faltar água, e nós temos 4 exemplos. Olha, vou botar no elevador assim, ontem faltou água. Poxa, time.
Ficou chato? Nem coloca, tá? É uma recomendação minha. E você pode colocar, de repente, no dia lá, dizendo, hoje vai faltar água. Ok, fiz a comunicação. Ou um dia anterior? Fiz. E o alta performance, que procura o melhor? Olha, dia tal vai faltar água, recomendo que você economize e tudo mais, o problema está acontecendo tal, talvez retorne dia tal. É disso que nós estamos falando. Porque aí, se você tem foco, você consegue ir além e não simplesmente colocar um cartaz lá, que era o teu dever. Então, comunicação vai além, né? Sim, até mesmo com a tecnologia que nós temos hoje em dia, na questão de aplicativos, né, do próprio WhatsApp, enfim, você conseguindo programar situações como essa, a comunicação é muito ágil, né? Hoje você não tem a necessidade específica de colocar lá o cartazinho no elevador, mas você pode agilizar essa comunicação através de um aplicativo, por exemplo, de celular. Você imagina um empregado saindo de férias, se não for comunicado, né? Os moradores chegam, enquanto se deparam com uma pessoa na portaria, com a qual eles não conhecem, sem nenhuma comunicação. Então, sem dúvida que a comunicação é... E a comunicação, né, a gente tem que aproveitar as ferramentas, né, e a forma, né, de você se comunicar. Então... E até, desculpa, o Alfredo deu um exemplo aí que é muito interessante. Quem nunca, né? Quem nunca, às vezes, chegou no prédio e passou na portaria? Eu comentei com ele. Eu tive isso, eu entrei, aí eu, do lado de fora, olhei e falei, opa, quem é esse cara? Opa. Aí eu fui entrar pela lateral, eu falei, peraí, você é paranoico? Não, opa. Aí eu falei, vou fazer de que eu não estou. Qualquer coisa, se for alguma coisa, eu vou passar direto. Falei assim, não vou nem mexer com esse cara aqui, ele não deve ser muito bom, não. Aí eu passei direto pela portaria, eu voltei, boa noite. Ele, boa noite, o senhor é morador? Eu falei, sou. Aí lá, prazer, eu sou o porteiro que estou cobrindo. Eu falei, ai, que alívio. Ai, muito prazer, você não sabe como eu estou feliz de conhecer o senhor. Sabe, acho que o síndico poderia ter avisado, olha, quem vai ficar lá, vai partir de amanhã, é o Pedro, essa é a foto dele, ele vai... Então, isso é comunicação. Em detalhes, em coisas pequenas, fazem grande diferença. E voltando a essa questão assim, do especialista, quando eu digo especialista, como você disse, o síndico não precisará ser arquiteto, engenheiro, advogado, não, mas ele precisa ter conhecimento, precisa buscar esse conhecimento e, para isso, tem que estar cercado de seus melhores parceiros, sejam administradoras, corpo jurídico, empresas de engenharia, quando se vai fazer qualquer tipo de manutenção, né, que é uma responsabilidade tremenda do síndico. Né? Então, um exemplo, né, se você, como síndico, tem esse conhecimento, você não vai, vamos dizer, cometer erros em qualquer situação ocorrida dentro do condomínio, porque, hoje em dia, qualquer desentendimento, qualquer situação de controvérsia pode gerar uma ação contra o condomínio. Então, dependendo da maneira com que o síndico conduziu essa situação até chegar a um extremo desse, a probabilidade de êxito numa ação judicial, numa eventual ação judicial, será muito maior. Verdade. E sabemos que qualquer resultado negativo num processo ensejará em prejuízos aos condôminos, em ônus desnecessários aos condôminos. E como você está falando, né, Alfredo, a questão de conhecer, você não precisa ter o profundo conhecimento, mas você precisa transitar naquele tema. Porque, por exemplo, você contrata uma empresa para fazer limpeza da cisterna. Você tem que saber se aquela empresa tem a NR necessária para o empregado trabalhar em local confinado, por exemplo. Você vai fazer uma manutenção na empena do edifício. Você tem que saber se aquela empresa que você está contratando, né, tem a NR necessária para que você possa colocar um empregado trabalhando em altura, se ele está habilitado para aquilo. Porque, se houver um risco e acontecer qualquer tipo de acidente, o síndico é totalmente responsável civil e criminalmente. Então, ele não precisa ter o que seria uma NR, ele não precisa ter esse conhecimento, mas ele precisa ter uma noção do que se trata, até para que ele possa debater e sentar numa mesa de negociação, como a gente ouviu aqui ainda há pouco. Né? Às vezes, você tem uma empresa que te traz um custo menor, e o custo menor nem sempre é o mais barato. Aquela história que nós falamos, né? O melhor, né? Exato. E aí a gente tem que estar cada vez mais preparado. Vocês viram essa matéria que saiu do IBGE? O censo, o último número do censo, falou o seguinte, olha, em 2000,
comparando a quantidade de pessoas que moram em condomínios ou casa de vilas, né? Eles estavam falando lá de 7,6% da população, apenas, que mora em condomínio ou casa de vila. Isso em 2000. 2022, agora, saiu um novo relatório falando de 12,5%, ou seja, está crescendo. E qual é o estado do Brasil que tem a maior proporção, com 6% hoje, que é pequeno, mas é a maior proporção entre pessoas e morando dentro de empreendimento? Qual é o estado que tem a maior proporção? É o Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro tem 5,9% de pessoas morando em condomínios ou casas de vila. E a gente vê que é uma tendência, ou seja, olhando de 2000 para cá, isso tem crescido, crescido, crescido. Se está crescendo o nosso mercado. E o nosso mercado vem expandindo. E você acha que eles estão construindo o quê? Está construindo condomínio de 3 unidades? Sem nada? Claro que não. A cada dia tem uma área diferente, tem um serviço diferente, tem uma forma de cobrar diferente. Então, a gente tem que estar olhando para isso e pensando, opa, o que está acontecendo? Opa, que tendência é essa? O que eu preciso ter uma noção para transitar por ali? Então, é ficar atento, porque essa é a tendência do nosso mercado, de crescimento, e que bom, mas é a tendência do nosso mercado. Falando em evolução, Só um parênteses, Alfredo. O Marcos, eu sei que você está aqui como mediador, mas vai ser muito difícil. Não, deixa o Alfredo falar, depois vamos dar uma palavra para o Marcos, para ele falar alguma... Olha aqui, ó. É importante, Os tá? Desculpa. especialistas, né? Pronto, vai lá, Alfredo, desculpa. Vai, não quis quebrar, não, vai. Inclusive, no que o Adalto estava falando, né? Na parte de pessoal, se o síndico não entende o que é para ser feito, a parte dele, né, dentro do condomínio, a parte fiscal também, se ele não entende a parte dele, do que ele tem que fazer no condomínio? Porque, vamos dizer o seguinte, Marcos, hoje, quando você busca morar em condomínio, o que você está buscando, basicamente, é o quê? Segurança. Né? Então, vamos dizer o seguinte, o síndico não tem essa compreensão. Aí eu contrato uma empresa para fazer o serviço de vigilância. A gente tem que deixar claro que vigilante, né, é uma coisa e vigia é uma outra coisa. Tá? Uma empresa que não está habilitada para aquilo, né, que não tem a ata necessária, às vezes você tem até grandes condomínios com segurança armada, então você tem que ter um entendimento necessário, não para você implantar, mas para que você possa buscar o teu parceiro, né, nas melhores condições, né, e que atenda a sua necessidade e também as questões legais. Porque hoje, você basicamente transitar em condomínio, você administrar um condomínio, como eu falei antes, é como se você estivesse administrando uma empresa. Né? Então, você precisa ter... Quem imagina hoje, por exemplo, se você levar um tempo atrás, que você tinha lá a contratação de um porteiro, de um zelador, que você fazia, agora vou entregar a idade, né, a tal da biografia, né, com aquele empregado, você era basicamente fazer uma radiografia... O que é uma biografia? Só para a gente saber. É fazer um raio-x do pulmão para saber se aquele empregado tinha tuberculose. Já viu que nós somos contemporâneos, né? Tá? E para saber se ele podia estar habilitado a trabalhar ou não. E ponto final. Hoje você tem uma condição, uma gama de NRs, uma gama de programas necessários, a condição de você, como empregador, tratar da saúde do seu trabalhador, né? E quem imagina que hoje, por exemplo, antigamente você tinha aquele calhamaço de cadernos guardado lá, deixa aqui que um dia alguém vai olhar. Hoje é necessário que você, como empregador, envie ao governo essas condições. Então, basicamente, no teu condomínio, o desenho da tua portaria, por exemplo, o Ministério do Trabalho sabe exatamente como está à disposição da tua portaria. Quem imaginava isso há 20 anos atrás? Então, essa é uma evolução. E o síndico necessita ter esse conhecimento básico para não incorrer nesse problema, porque isso, inclusive, gera ao condomínio um passivo, em caso de não ser declarado, de não ser feito, ou até mesmo que a gente tinha aquela questão da medicina e segurança, como a gente está falando, que você tinha aquela condição de, ele vai lá, hoje em dia, tira a pressão, escuta o pulmão e dá um atestado. Não, isso mudou completamente. Porque hoje você precisa fazer um programa, por exemplo, de gerenciamento de riscos, para você idealizar qual o risco você está expondo o teu empregado
no ambiente de trabalho dele. Então, olha a dimensão que se toma. E semana passada eu estava vendo até uma matéria falando sobre isso, de que hoje a Organização Mundial de Saúde está preocupada com o aquecimento global, com as condições climáticas, de qual a exposição um trabalhador que trabalha, enfim, na rua, um vendedor, está exposto com a questão do aquecimento global, que aquilo vai implicar na saúde do trabalhador. Quem imagina... Há 20 anos atrás, você não falava nem de questões climáticas. O que dirá hoje, você está falando o que isso afeta o trabalho, o que isso afeta a saúde do cidadão. Voltando, estou insistindo nisso, porque eu lembro dessa transição, né, que o síndico administrava tranquilo os seus colaboradores orgânicos. Aí, quando veio o E-Social, ele teve que puxar o freio de mão, dar o cavalinho de pau e mudar toda a sua forma de lidar com essa informação. Na verdade, ele precisou se reinventar, porque, e que ninguém aqui nos ouça, né? Quem nunca passou pelo fato do empregado, e eu esqueci de comandar as férias do meu funcionário, então eu coloco ele de férias, 3, 4 dias depois eu pago. Hoje em dia, você não pode fazer esse tipo de coisa, porque você tem que cumprir as normas que o governo estabelece. Né? Então, o que eu praticava, aí você tem aquela condição, e o que a gente está falando, o síndico de alta performance está em constante evolução, constante aprendizado. O que eu praticava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, hoje em dia eu não posso praticar, porque, se eu fizer, eu estou assumindo o risco em colocar o meu condomínio, aquele condomínio que eu fui eleito para representar uma maioria, para lidar com os recursos de terceiros, em risco. Né? Então, a confiança que me foi dada, eu não estou fazendo um bom uso dela. Então, essa posição do síndico hoje é muito mais evidente, né? E muito mais assim, ele trouxe a condição do síndico, o dia a dia do condomínio, de uma prateleira e colocou na vitrine, basicamente. Essa é a condição de hoje. O E-Social, Adalto, ele trouxe um aspecto muito interessante, que você pode explicar melhor até para a gente, que é a questão das horas extras. Né? A gente tinha uma limitação de horas extras, se permitia uma informalidade com relação ao pagamento delas. Era normal que os condomínios ultrapassassem esse número, mas com o evento do E-Social isso deixou de existir. É isso? Teu exemplo foi sensacional, porque o que ocorre? Antigamente, sempre foi aplicado isso. O empregado realizava 100 horas extras, eu não sei como ele fazia, mas ele fazia, era pago. E quando você tinha um exemplo de uma reclamação trabalhista e que chegasse na presença do juiz, ele verificasse, o empregado fez, eu paguei, tudo certo, vida que segue. Hoje em dia, até pelo artigo 59 da CLT, que diz que o empregado não pode realizar mais do que 2 horas extras por dia, e atingindo numa jornada 6 por 1, mais do que 52 horas por mês, se eu praticar 52 horas e meia, eu estou passivo de multa. Então, tudo isso, o síndico hoje, mas o empregado, para ele, é melhor, ele gosta, ele ganha mais. Não, a realidade mudou, porque tem que entender o seguinte, tudo legal por conta do empregado, mas eu posso ou não fazer, é ou não permitido. E isso é o papel do síndico hoje, com a responsabilidade que ele tem, porque numa autuação... E olha uma coisa bacana, né? A gente sempre tinha aquela noção de dizer assim, condomínio, você acha que o Ministério do Trabalho vai sair de lá para vir aqui no meu condomínio? Não. Hoje em dia, não existe mais isso, porque com o E-Social, com as declarações fiscais, eu costumo dizer o seguinte, o CNPJ do condomínio tem 11 dígitos, da mesma forma que a Petrobras também tem 11 dígitos. Então, para o governo, basicamente, o tratamento é o mesmo. A lei se aplica para todos, nesse sentido. E essa é uma coisa interessante, né? Eu acho que vocês já convenceram a gente de ter foco em pessoas, porque deu até arrepio, de tanto que você falou aqui, pelo menos ter um foco de conhecer uma parte mais geral. Comunicação, ficou claro. E manutenção. Você convence a gente, Alfredo, que precisa conhecer alguma coisa de manutenção? Todos nós sabemos que as edificações, de uma maneira geral, muitas construções antigas, né, e até algumas novas que já nascem com alguns problemas estruturais, precisando daquela manutenção preventiva e depois da manutenção corretiva. Então, o síndico, mais uma vez, né, precisa ter conhecimento, né, precisa ter parceiros que possam lhe possibilitar segurança. Por quê? A responsabilidade civil criminal é inteira do síndico nesses casos,
porque está previsto no Código Civil que ele é o responsável pela manutenção das áreas comuns e com as leis que saíram estaduais, municipais, a Lei 6.400 e depois a Lei Complementar 126, que fala da autovistoria predial, que impõe aquela inspeção predial a cada 5 anos, isso tudo é muito importante. Então, nós não temos, né, a necessidade do síndico ser especialista, mas, ele, volto a dizer, ele precisa estar cercado de parceiros especialistas. Perfeito. E que, quando a gente fala de custo, muitas vezes esses profissionais têm um custo alto, a gente imagina assim, esse é o maior custo ou é o melhor custo? Boa, boa. Eu acho que é buscar o melhor custo, né? né? Refletir. Muitas vezes um custo um pouco mais alto é o melhor custo. O que é o maior para você não é o melhor para mim e assim sucessivamente, né? É interessante esse negócio de manutenção, que todo mundo aqui tem histórias, né? E são coisas simples, né? Como, vamos falar assim, de lavagem da caixa d'água. A gente chega muitas vezes, né, num condomínio novo e a gente vê o absurdo de síndico que faz manutenção de limpeza de caixa d'água de 1 em 1 ano, 1 ano e meio. A gente fica assim preocupado com isso. E isso é foco, né, Marcos? Foco. A gente vê o que o Alfredo acabou de falar de autovistoria, de que o síndico fez a autovistoria, veio o relatório, e o que ele fez com aquele relatório? Nada. Nada. Não, e aí vamos agora... Bom, convenceu a manutenção. Aí finanças a gente não precisa nem falar, né? Porque tudo que eles estão falando aqui vai virar uma linha de boleto. Porque se não tiver dinheiro, como é que você faz? E aí a gente fala de alta performance, fazer o orçamento. Teve até um case, né, de um síndico que ele comentou, olha, eu esqueci esse ano de orçar lá na questão de manutenção, aquele cano que estoura. Tá, mas aconteceu, foi a primeira vez? Não, todo ano o cano estoura, e aí aquilo ali... Eu falei, olha só, aí misturou as estações. Uma coisa é o extra, né? Ou seja, aconteceu um imprevisto. Agora, se todo ano está acontecendo um imprevisto, naquele cano, naquele local, será que não vale você fazer preventivamente um estudo, tentar corrigir para resolver? Ou assume que não acha a solução e bota esse cara no orçamento todo ano? Porque a única linha de orçamento que a gente garante, que vai ser difícil de acompanhar e manter, é qual? Manutenção. As demais, se você tem um contrato, aquele contrato, via de regra, vai seguir. Então, a manutenção você tem que ter atenção, porque é ali que está o desvio, né? Aí tem uma história muito legal que leva a gente a refletir sobre manutenção, que é a história do ar-condicionado, né? O síndico lá no prédio dele tinha um playground lindo, 3 salões de festas, bonitos mesmo, assim, lindo, e não alugava. Por quê? Porque era um calor, era uma sauna. Então, no inverno, o pessoal sentia calor lá dentro, para você ter noção. Aí ele falou, vamos resolver esse problema. Vou chamar uma assembleia, vou comprar 3 aparelhos de ar-condicionado. Show, fez a cotação, cada aparelho, 3.000, 3 vezes 3, 9, foi ele. Olha, quero R$9.000 aqui, porque eu vou colocar lá o aparelho de ar-condicionado, nós vamos alugar mais, né? Vamos ter melhores condições, vamos alugar mais, e com esse aluguel eu pago isso, ok, R$9.000. Botou, aprovou, todo mundo, ótimo. Comprou, semana seguinte, está lá os 3 aparelhos no chão, na porta de cada salão de festa. Um ali, outro aqui, outro aqui. E ele olhava para o aparelho olhava para ele olhava para o aparelho, como é que esse bicho vai subir na parede e vai gelar? Aí ele chamou o cara do porteiro, falou assim, não, isso aí eu não sei instalar isso não, pô. Aí ele, caramba, eu esqueci da empresa de manutenção. Aí ele contratou uma empresa para instalar. A empresa já instalou e falou, e a manutenção? Não, manutenção, ô Pedro? Não faço não, tem que ser a empresa, gás, essas coisas. Esqueceu também. E aí são o quê? São custos invisíveis. E você quer a pior das notícias? Ele não computou o quê? O aumento da energia elétrica. Então, essa história é para a gente pensar assim, cuidado com os custos invisíveis. Eu dei um exemplo que é muito transparente para todos nós, que fica na nossa cabeça. Mas quantas vezes
quantas vezes a gente faz um projeto que não dá atenção a esses custos invisíveis, que às vezes não são tão assim como esses que eu falei, que você contrata e esquece que vai ter uma despesa maior. E isso faz o quê? O orçamento não fecha. O orçamento não fecha. E orçamento, gente, não basta você fazer o orçamento. Não basta você planejar. Você, acima de tudo, tem que acompanhar. E a grande habilidade do síndico de alta performance, na nossa visão, é entender aonde está doendo. Porque saber que não funcionou, ou seja, não deu certo, o orçamento furou. Mas furou por quê? Essa é a grande performance. Porque se você descobre, porque você olha assim, olha, meu orçamento furou, meu saldo está diminuindo. Mas qual o motivo da diminuição? Foi pela curva de receita? Foi pela curva de despesa? O que foi? Exato, né, Cláudio? O que você está falando aí tem a diferença do síndico para o síndico de alta performance, né? Porque quando você tem essa identificação do teu orçamento aprovado e por que a conta não fecha, porque o caminho mais prático seria o quê? Emite cota extra. Vou cobrir o orçamento, perfeito. Mas esse é o melhor caminho? Não, porque às vezes cabe você identificar aonde esse orçamento está furado para saber a necessidade de ajustar, aí sim, ajustar o orçamento ou ajustar a tua despesa. Então, acho que esse é o caminho para ser analisado na questão do síndico de alta performance, né? Ele entender e identificar o problema antes de buscar a solução do problema. Agora, quando o Cláudio fala em custo invisível, a palpitação que me dá é o passivo oculto, né? Isso, para mim, é que dói quando eu vejo, quando vem condomínio novo, né, que está com problemas que o síndico simplesmente não enxergou. Agora, por que ele não enxergou? Né? E aí, Marcos, olha só, uma coisa importante, né? Como é que está o nosso tempo aí? Eu queria saber como é que está o nosso tempo. Eles fizeram assim, pô, isso aqui era um papo. Agora, o Marcos tem notícia para a gente aí, porque a gente fala de alta performance, pró-talento. Ok, obrigado. E a gente precisa muito pensar o que está sendo feito, né? A Proteste tem aí uma academia que ela já formou gente, não foi isso, Marcos? Conta para a gente aí, pô, dá o spoiler, cara. Dá um spoiler, porque tem uma academia pró-talento que capacita os síndicos e tem um projeto novo. Fala, senão eu vou falar tudo aqui. Não, fala tudo, pode falar. É que a Proteste ela entende essa necessidade, né? E nós, através da Academia Pró-Talento, a Academia de Síndicos de Alta Performance, a gente já formou diversos síndicos, né? Desde 2020 para cá. E a gente está dando uma atualizada, né? Porque muita coisa mudou nesse tempo. Porque, né, além de formar, também a gente certificou, né, E Marcos? certificou também. Então, para isso, a gente está dando atualizada. Teremos novas turmas esse ano ainda, e todos Show. vocês aqui serão convidados. Para os nossos parceiros, né? Calma, para os nossos clientes tem uma condição especial. Para quem ainda não é nosso cliente, vamos conversar. Tem muito que... Assim que lançar a nova turma, a gente vai se comunicar com vocês. Mas fiquem atentos que tá chegando por aí e vai ser bem legal, viu? Sejam todos um síndico de alta performance. Boa, sejam todos um síndico de alta performance. Eu acho que a gente vai abrir, tem um tempo, não sei se tem tempo, se não tem, aí eu não sei, ajuda, não? É isso. E aí, produção? Então a gente pode... Esgotou? 2 perguntas, vamos lá, para ser justo. 2 perguntas, quem levantou a mão lá primeiro? Vamos lá. É para o Alfredo, né? Não, tá. Fala, vamos, por favor. Bom dia. Primeiro, Bom parabéns dia. pelo evento, tá? Muito obrigado. Meu nome é Rubens Guedes, estou como síndico há 3 meses, nessa experiência nova na minha vida, lá em Niterói. E a pergunta, na verdade, são 2. Como síndico há 3 meses, eu teria umas 2.000, né? Mas não dá tempo, então vamos fazer só 2, tá? Mas depois a gente bate papo ali fora, jogando Tá legal. sinuca, Tá jogando ótimo, sinuca ótimo. e tomando um chopp. Tá Olha que ótimo. lindo, gente. Tá ótimo, Tem tá chopp aí, gente. Eu fiquei muito atento à fala de vocês sobre reparo, sobre essas coisas todas.
que, na minha opinião, assim, há 3 meses nessa função, é a mais difícil. E aí são 2 perguntas no mesmo tema. A mais difícil porque chega num condomínio, todo mundo quer dar o orçamento maior possível, e aí você tem que ficar, poxa, aquilo ali não vale isso, ficar correndo atrás de orçamento, e às vezes tu perde uma semana inteira, 15 dias, só pegando o orçamento para tentar se adequar na coisa que também é muito difícil, que é compor arrecadação com reparos e coisas a fazer. E a outra pergunta é, RPA é legal e moral? E quando que ele pode, se ele pode virar vínculo, empregatício? Olha, Obrigado. Sim, tá? Dependendo da natureza do serviço e da forma como ele é executado, sim, a emissão da RPA ela pode te gerar, primeiro, um processo trabalhista, tá? E com consequente reconhecimento de vínculo. Tá? E isso eu enxergo como o menor dos problemas. Tá? Porque você pode ter um risco de um acidente de trabalho, você pode ter um risco de um falecimento desse trabalhador, dependendo da natureza do serviço que ele está prestando, nas tuas dependências, e aí ter uma responsabilidade não só a do vínculo trabalhista, mas de civil, criminal, de acordo com o que a gente falou um pouco antes, né? Com quem eu estou contratando para realizar que tipo de serviço. Então, muito cuidado na emissão da RPA. A RPA ela é válida quando você contrata um prestador, de fato, para exercer por exemplo, fazer uma pintura de uma parede, que ele diz, olha, eu vou te entregar esse serviço em 5 dias e te cobro R$1.000. Perfeito. Se ele vem às 9, se ele vem ao meio-dia. Agora, quando eu contrato alguém para dizer, olha, você vai ficar substituindo o meu porteiro de 9 às 18, de segunda a sexta, já está reconhecido o vínculo trabalhista aí. Então, muito cuidado com isso, com quem se contrata e qual a natureza do serviço. Obrigado, Adalto. Nossa recomendação é sempre contratação de empresa especializada. E aí eu vou fazer um contraponto aqui de 10 segundos, até para o meu síndico lá. É importante que você sempre... Você falou de, mas é muito caro e tudo mais. Tem que ver o melhor. E aí leva para a Assembleia. E quando você leva para a Assembleia, o Alta Performance, ele elenca o que ele tem para fazer e decide junto com todo mundo. Olha, temos que fazer aqui R$1 milhão em obra. Todo mundo cai. Isso depois que você foi eleito, tá? Que senão vocês nem votam em você. Aí todo mundo ressuscita. Aí vocês voltaram? Voltamos à vida. Calma. O que dá para fazer agora? Esse é urgente. Isso é matriz. Esse é importante. Esse pode esperar um embelezamento. Vamos gastar só 5 mil. Mas aí deixou de cair um negócio lá do teto e ferir alguém. Então, quando você elenca o que precisa fazer, faz esse mapeamento e leva a comunicação, prioriza, e aí mostra o quê? Alta performance. É disso que a gente está falando. Tem mais uma pergunta ali. Não, já até falaram que eu que tinha que levar o microfone lá. Eu vou lá, ó. Eu vou. Vai, então, porque eles falaram, Cláudio, eu recebi uma ordem, eu já ia catar aqui, né? Peraí. Boa tarde. Só complementando Boa. a pergunta aqui do nosso síndico novato, a maioria dos MEIs que a gente usa em condomínio, que é pintura, eletricista, mecânico, alguma coisa assim, são MEIs, mas a gente tem que pagar também os famosos 20% lá como se fosse o RPA. MEI, sim. Estou certo ou estou errado? Não, o MEI não. O MEI não. Você MEI tem... não, Você... Para pintor, eletricista, alvenaria, não precisa de Não, MEI? se ele emitiu Não nota precisa de fiscal, ele vai nota pagar o fiscal. imposto sobre a nota lá do MEI. Agora, não é necessário você fazer a tributação dos 20% do INSS, a retenção de 11%, porque é uma outra natureza. Ele está emitindo uma nota fiscal e não uma RPA. Obrigado. Ok. Não, acho que... Fechamos, pessoal. Fechamos. Mas o assunto é inesgotável, né? Só ir lá Não, no a gente... stand. Gente, eu agradeço a vocês. Não, o Marcos tem que agradecer, vai. Vai. Pessoal, nossos agradecimentos aí, a paciência de vocês. Estamos ali fora, convidamos vocês a curtir o evento, tá maravilhoso. E foi um prazer aqui da minha parte estar batendo esse papo com vocês. E eventuais dúvidas que não puderam ser esclarecidas aí pelo nosso curto tempo, todos os nossos gerentes de relacionamento e nossas agências estão aptas a responder. Podem ser feitas essas perguntas aos nossos profissionais, ok? É isso aí, gente. Muito obrigado, né, pela presença e
Vamos curtir aí até o happy hour. Vamos curtir até o happy hour. Isso aí, Vejo obrigado vocês a lá todos. fora. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Muito obrigada.